Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Luiz, professor aqui da Central de Concursos e investigador de polícia aqui da cidade de São Paulo. O objetivo do nosso encontro de hoje, pessoal, é fazermos a revisão da prova da Grande São Paulo do concurso Escrevente Judiciário TJ 2023. Então, tivemos uma prova aqui do TJ, né, da região Grande São Paulo, aqui julho de 2023, vamos fazer a correção da matéria de direito penal. Sem mais delongas, a gente começa então pela questão 25. A questão 25 vai tratar do crime de falsificação, né, dos crimes de falsificação de papéis ali. Ela começa assim: a falsificação de selo destinado a controle tributário configura crime de. E aí, as alternativas de A a E vão trazer algumas espécies de modalidades de crimes. 4 delas estarão erradas e a gente vai ver o que estão errados em cada uma delas, né? A alternativa A diz que essa falsificação destinada a controle, falsificação de selo destinada a controle tributário, ela faz referência à reprodução ou adulteração de selo. Pessoal, embora a questão 20, o próprio enunciado ele mencione selo, só que ele diz o selo destinado a controle tributário. Então, na verdade, não configura esse tipo de crime, porque, na verdade, o selo destinado a controle tributário, ele tem valor de moeda corrente, né? Ele não é moeda corrente no país, mas tem valor de circulação. Esse é o termo mais correto, né? Esse é o termo mais adequado para ser utilizado, né? Ele tem valor de comercialização, valor de mercado. Então, não seria a alternativa A gente elimina a alternativa A. A alternativa B faz referência a petrechos de falsificação, também não é o nosso caso, porque o crime de petrechos de falsificação, que consta ali no artigo 294 do Código Penal, ele faz referência a todo o maquinário, toda produção, toda matéria-prima, né, digamos, como, por exemplo, as tintas, o papel moeda para ser feita a falsificação, a impressora, né, utilizada com a finalidade de fazer a falsificação. Então, a alternativa B a gente também descarta, é um crime autônomo, também não configura esse crime. A alternativa C de casa, ela diz falsificação de selo ou sinal público. Infelizmente, alguns candidatos vêm aqui na alternativa C e acabam errando a questão. Gente, existe o crime de falsificação de selo ou sinal público, mas ele está relacionado a sinal público ou selo que autentica documentos oficiais. Como, por exemplo, quando a gente pega um certificado ali de nível superior e consta ali um selo público autenticando, reconhecendo aquele documento como verdadeiro. Então, também não é a alternativa C. E a alternativa correta é a D, porque diz aqui, ó, falsificação de papéis públicos. O artigo 293, que trata do crime de falsificação de selo destinado a controle tributário, ele traz, justamente ele está defendendo ali, protegendo com o bem jurídico, né, aqueles papéis públicos, a fé que nós temos nos papéis emitidos pelo Estado. Então, como o selo ele tem valor de comercialização, valor de circulação, como, por exemplo, aquele selo que vem na bebida alcoólica, aquele selo que vem no maço de cigarro, ou o tipo de selo que está num talão de zona azul, esse selo, ele tem valor de circulação, é esse o tipo penal que faz referência ao enunciado. Então, nossa alternativa correta seria D de dado, né, D de delta, D de dado, e a alternativa E fala falsificação de cartão. Gente, a falsificação de cartão, qualquer cartão, seja de crédito ou de débito, por equiparação da própria lei, ali no parágrafo único do artigo 298, ele equivale à falsificação de documento particular, então nada tem a ver com selo. Então a gente descarta, nosso gabarito realmente era a alternativa D de delta. Finalizamos então a questão 25, a gente passa para 26. Questão 26 diz assim:
É correto dizer que o crime de falsificação de identidade é um crime subsidiário? Bom, realmente, embora venha a questão, né, se é correto dizer se o crime de falsidade, de falsa identidade é realmente subsidiário ou não, eu já posso te adiantar que sim, né, o crime de falsa identidade, ele é um crime, sim, subsidiário, mas vamos explicar aqui o porquê. A alternativa A diz assim, sim, pois a conduta apenas é punida quando praticada com intenção. Pessoal, a alternativa A, por que ela está errada? Ele não é um crime subsidiário porque só é punido, só é praticado com intenção. Apesar de ser realmente um crime doloso, significa que todo crime subsidiário, ele só é aplicado, é o que é chamado pela doutrina no direito penal como soldado reserva, ele só é aplicado quando a conduta não configura um crime mais grave, e não porque é punido somente com intenção. Então, está errada a justificativa da alternativa A. A alternativa B de Bravo diz assim, sim, pois a conduta apenas é punida com realização de exame que comprove a falsidade. E, na verdade, gente, não, a falsa identidade, ela não requer diretamente exame, porque o crime de falsa identidade seria eu me passando por alguém que não sou com pretexto, né, com o objetivo de angariar algum tipo de vantagem, de obter alguma vantagem indevida. Ou, no caso, eu poderia apresentar um terceiro, né, uma outra pessoa, falar, olha, este é o famoso jogador de futebol de determinado clube, e com isso angariar a vantagem de entrar em algum lugar, né, de forma gratuita, ganhar algum mimo. Então, isso é o crime de falsa identidade. Ele não requer perícia, nesse caso, para sua comprovação, ok? Então, justificativa da alternativa B também errada. A alternativa C de Charlie diz, sim, pois trata-se de crime contra a fé pública. Errado, gente, não é crime contra a fé pública, né? São crimes de falsificação, né? Crimes de falsidade, não necessariamente contra a fé pública, são crimes de falsidade. Esse é o bem jurídico protegido, então também está errado. A alternativa Delta já diz que não, né? Que o crime de falsa identidade não é subsidiário e está errado. Eu já disse lá no começo, a alternativa A que é. E a resposta vem aqui na alternativa E de Eco. Sim, ele é um crime subsidiário, pois só é aplicada a sua pena se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Os alunos podem perguntar, mas Daniel, qual seria o crime mais grave, um exemplo, que poderia o indivíduo começar na falsa identidade e praticar um crime mais grave? Poderia, por exemplo, ele acabar entrando em um estelionato, que é uma conduta mais grave, tem uma pena mais grave, mais rigorosa. Então, o indivíduo começa ali se passando por determinada pessoa para alcançar determinada vantagem, mas quando ele insiste naquilo, mantém a pessoa em erro e acaba obtendo outras vantagens em decorrência disso, ele pode acabar esbarrando no artigo 171 do Código Penal, crime de estelionato. Esse seria, então, o crime mais grave que o falsa identidade, que é um crime subsidiário, ok? Finalizamos, então, aqui questão 26, gabarito letra E. Vamos para a questão 27. E a questão 27 diz assim, com relação ao artigo 308, desde que o fato não constitua elemento de crime mais grave, é correto afirmar que, dois pontos. Gente, só pela leitura do finalzinho aqui do enunciado, né, quando diz assim, ó, com relação ao artigo 308, desde que o fato não constitua crime mais grave, já significa que está novamente tratando de um tipo subsidiário, ou chamado pela doutrina de soldado reserva. Significa que é um tipo penal que é aplicado quando aquela conduta não configura um crime mais grave. Expliquei na questão passada a diferença do crime de falsa identidade, que pode acabar esbarrando no quê? Num crime de estelionato. Então, vamos ver a alternativa A de alfa, diz aqui. Apenas é punido aquele que se utiliza do passaporte alheio como próprio, não sendo punido aquele que cede passaporte próprio para uso alheio. Gente, vamos primeiro lembrar o artigo 308.
308, ele pune a utilização de documento alheio como se fosse próprio, né? Então, o artigo 308, ele diz, pune-se quem usa um documento de identificação, né, de identidade alheio, agindo como se aquele documento fosse próprio da pessoa. E a alternativa A diz que é punido apenas aquele que se utiliza do passaporte alheio como próprio, não sendo punido aquele que cede o passaporte. Está errado, gente. No 308, nós temos lá tanto o verbo usar como o verbo ceder. Ou seja, quem empresta o documento, né, o seu documento para outra pessoa usar como se fosse próprio, comete o crime, e aquele que pega o documento alheio, usando como próprio, também comete, incorre na mesma pena, no mesmo crime. A alternativa A está incorreta. B de bravo, diz aqui, aquele que se utiliza do passaporte alheio como próprio, comete o crime, e aquele que cede o passaporte próprio para uso alheio são igualmente punidos. Já é o gabarito, já representa aqui a alternativa B, todo o enunciado do artigo 308, o que a gente queria saber, né? Tanto quem empresta o documento próprio, né, para que alguém utilize, né, empresta o meu documento para que um terceiro utilize como se fosse dele, como esse terceiro que pega o meu documento também configura o mesmo crime. A alternativa C de Charlie diz aqui, aquele que se utiliza de passaporte alheio como próprio é punido mais gravemente do que aquele que cede o passaporte próprio para uso alheio. Errado. Não tem nenhuma previsão legal isso aí. Não existe uma gradação de punição para quem empresta ou para quem recebe, né, o documento alheio. Errado. A alternativa C de casa. D de delta. Aquele que cede o passaporte próprio para uso alheio é punido mais gravemente, novamente bate nessa tecla de gradação. Já falei para vocês que não existe, descarta a alternativa D. E a alternativa E, apenas é punido aquele que cede o passaporte próprio para uso alheio, não sendo punido aquele que se utiliza de passaporte alheio como próprio. Errado. As penas aplicam-se igualmente, né? Claro, o juiz vai fazer a dosimetria de acordo com a culpabilidade de cada um, artigo 29 do Código Penal, mas os dois serão punidos igualmente dentro da mesma pena prevista no tipo penal. Então, nosso gabarito, questão 27, letra B de bravo. Questão 28, né? Fala do crime de excesso de exação. E diz assim, no crime de excesso de exação, o crime é qualificado C, né? Vamos ter que lembrar, então, aqui o que é o crime de excesso de exação. Gente, o crime de excesso de exação, ele compreende o parágrafo 1º ali do artigo 316. O crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, ele tem um parágrafo 1º em que traz um novo tipo penal chamado excesso de exação. Até cabe uma crítica ao legislador, porque é uma figura tão autônoma que devia estar num artigo separado, não dentro da concussão, mas não cabe aqui a aprofundarmos sobre isso nesse momento. Então, o que é o excesso de exação? É quando o funcionário público, ou seja, é um crime funcional cometido por funcionário público no exercício da função em razão dela, né? Um crime funcional. Em que um funcionário público responsável por arrecadação de tributo, ele cobra indevidamente o tributo do particular. Só que ele pode cobrar indevidamente de duas formas. Ele pode cobrar, né? Ele pode fazer essa cobrança de duas formas, e as duas são indevidas. Ou ele cobra o tributo que a pessoa não deve, e ele cobra mesmo assim, porque ele cobra sabendo que a pessoa não deve, ou deveria saber que a pessoa não deve, porque é o trabalho dele. Então ele erra por cobrar alguém que não deve tributo. Ou a pessoa deve tributo e ele cobra, só que ele cobra utilizando de um meio vexatório, vergonhoso, né, constrangedor. Exemplo, ele posta, imagina que eu sou responsável por cobrar o IPTU na cidade onde eu moro, sou um funcionário público que faz a cobrança do IPTU, e eu tenho a brilhante ideia de colocar faixas, né, nas praças da cidade com alguns nomes dos devedores do IPTU daquele ano. É claro que isso aqui configura crime de excesso de exação. Faço isso intencionalmente, constranjo o crime. Só que aqui, a questão 28 está perguntando qual é o crime de excesso de exação, como que é qualificado o crime de excesso de exação, qual
conduta aqui dentre as alternativas vai qualificar o crime de excesso de exação. Alternativa A, se praticado por funcionário público. Errado. Se eu falei que é um crime funcional, tem que ser funcionário público para praticar excesso de exação. Se eu tenho que ser funcionário público já para praticar o crime, eu não vou sofrer qualificadora por ser funcionário público, que é uma condição essencial para praticar o crime. Descarta a alternativa A. Alternativa B de Bravo. Cometido por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Errado também, porque isso é um elementar do tipo. Ou seja, eu disse para você que duas formas pode ser praticado o excesso de exação. Ou cobra o tributo de quem eu tenho certeza que não deve, ou a pessoa realmente deve, mas eu cobro utilizando de um meio vexatório ou gravoso. Então, isso já é um elementar do tipo, não pode qualificar. B, descartado. C de Charlie, diz aqui, resulta dano para a administração ou para o administrado. Errado, não tem essa previsão legal. O excesso de exação, a gente descarta a alternativa C de Charlie. D de Delta, o funcionário pratica ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pessoal, isso aqui é a figura da corrupção passiva privilegiada que eles colocaram aqui na questão para tentar confundir o candidato. Não tem previsão de excesso de exação, né, privilegiado, por exemplo. Então está errado a alternativa D de Delta. Gabarito só pode ser E de Eco, vamos lá, é isso mesmo. Diz aqui, se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Uma observação aqui, a pena do crime de excesso de exação, não que você tem que decorar a pena, tá? Mas ó, a pena é de 3 a 8 anos. Já tem uma mínima muito grande, 3 anos. E o qualificado é 2 a 12 anos, se no excesso de exação o funcionário arrecada, então, o tributo indevido, só que ele desvia o valor que a pessoa pagou já de maneira vexatória, ele desvia em proveito próprio, né, aquilo que ele deveria recolher para os cofres públicos. Notem que, apesar do crime qualificado, tem a máxima maior, né, crime simples, excesso de exação, 3 a 8, qualificado 2 a 12. Então, a mínima da figura simples, que é 3 anos, é maior do que a mínima da figura qualificada, que é 2, né? Uma aberraçãozinha jurídica clássica. Mas o gabarito era esse, questão 28, vamos para 29. E na questão 29 diz assim, o crime do artigo 337 do Código Penal tem como objeto material, ou seja, coisa que sofre ação criminosa, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público. E aí, vem finalmente a pergunta, é correto afirmar que o crime está configurado? Sim. Alternativa A de alfa, 2 pontos. O objeto material for totalmente inutilizado, não se configurando se for parcialmente inutilizado. Errado. O verbo, né, do tipo penal, ele faz referência, né, ele fala, ó, destruir, ou que seria suprimir ou subtrair, inutilizar ou subtrair no todo ou em parte. Significa que o destruir ou subtrair apenas parte do documento, eu configuro o crime. Então, a alternativa A, errada. B de Bravo, se houver subtração, não sendo configurado em caso de inutilização. Acabei de falar para vocês que o crime se configura de duas formas, tanto pela subtração do bem, como também pela inutilização, que é aquela destruição que pode ser total ou parcial. Então, errada B de Bravo. C de Charlie diz aqui, se houver inutilização, não se configurando em caso de subtração, pois esta configura outro crime. E alguns candidatos, infelizmente, os que estudaram com a gente aqui, mas alguns candidatos acabam indo na alternativa C pensando, bom, se a pessoa destruir, pode ser o artigo 337 do Código Penal. Porém, se ela subtrai, pode ser um tipo de furto, o artigo 155, errado. E nem peculato, tá? Se for funcionário público, errado. Configura, se é a finalidade, ou seja, de subtrair o livro oficial, crime artigo 337 se configura pela subtração ou inutilização, total ou parcial. Alternativa D de Delta diz, o autor da ação criminosa,
né, se o autor da ação criminosa for funcionário público, não se configurando se o autor não ostentar tal condição. Gente, aqui, para quem fez a prova, dá uma olhadinha. Quando a gente faz a leitura do artigo com calma, a leitura do enunciado com calma, você vai ver que o próprio enunciado ele diz assim, que o crime do 337 tem como objeto material, ou seja, coisa que sofre a ação, livro oficial, processo ou documento, confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou particular em serviço público. O próprio enunciado já sopra que existe a figura do particular que está prestando serviço público e ele pode, sim, ser autor do crime, né? Não teria finalidade, não teria sentido colocar no enunciado e, na verdade, está errada alguma coisa no enunciado. O próprio tipo penal, artigo 337, ele põe como autor funcionário público e também particular em serviço público. Então, está errada a D de delta. Alternativa E de eco diz, se houver subtração ou inutilização, sejam elas totais ou parciais, né? No todo ou em parte. Era o nosso gabarito. Tá aqui a resposta, né? Alternativa E de eco. Vamos para a nossa questãozinha 30, que é a última do direito penal aqui. Diz assim, aquele que se acusa perante a autoridade de crime inexistente, ou seja, o crime não aconteceu, a pessoa vai até a autoridade policial e narra um crime, mas não imputando a uma terceira pessoa, né? A uma outra pessoa, ela imputa a si mesma. Ela fala, olha, eu acabei de cometer tal crime. Só que é verificado que aquele crime não existiu. Existe um tipo penal para isso? É crime? Bom, vamos ver. Alternativa A. Pratica crime de autoacusação falsa. E é exatamente o gabarito da alternativa da questão 30. Pessoal, o crime de autoacusação falsa, ele ocorre quando o particular, ele vai perante uma autoridade pública e ele, ou ele narra um crime que nunca existiu, e ele atribui a si próprio, né, ou seja, ele se dá como autor de um crime que nunca existiu, ou o crime existiu, mas é de outra autoria, foi outra pessoa que cometeu, e ele toma para si a autoria ou participação naquele crime. Isso é o crime de autoacusação falsa, é gabarito, letra A, já era a nossa resposta. Vamos ver o que está de errado na B, né? Pratica crime de fraude processual. Vamos lembrar aqui, fraude processual, gente, é o crime de alterar o estado das coisas para induzir um perito, um juiz, um delegado de polícia, já durante o processo ou inquérito. Ou seja, eu chego numa cena de crime e para aliviar, para desviar o foco das investigações que recai sobre alguém que eu conheço, né, ou alguém que me corrompeu, eu altero o estado das coisas ali. Então eu ponho uma arma de fogo, planto uma arma de fogo onde não existia, eu tiro uma cápsula de munição no local porque poderia incriminar fulano de tal, porque aquela arma já foi apreendida. Isso é a fraude processual, não bate com o enunciado. C de Charlie, pratica o crime de comunicação falsa de crime. Alguns candidatos acabam vindo para cá e erram, não são o caso dos alunos da Central. Falsa comunicação de crime, que também pode ser uma falsa comunicação de contravenção, gente, ele ocorre quando você vai até uma autoridade e provoca uma ação da autoridade. Exemplo, eu vou lá, falo uma mentira numa delegacia de polícia e com aquela mentira é feito um boletim de ocorrência. Porém, eu vou imputar o fato, vou atribuir o fato não a mim, mas a uma terceira pessoa, né? Não a minha pessoa, mas a uma terceira pessoa. Então, por isso que não é autoacusação falsa, não estou fazendo acusação à minha pessoa, mas a uma terceira. Seria a C, né? Por isso que a alternativa A é o gabarito. D de delta, crime de falso testemunho. Gente, ir perante uma autoridade e você se acusar de um crime que nunca aconteceu, não é um falso testemunho. Testemunho é você participar como contribuinte, você verifica, né, você é testemunho num processo de algo que outra pessoa cometeu. Falso testemunho, você vai perante o juiz e na hora de prestação de teu testemunho, você faz o quê? Você altera a versão dos fatos ou omite fatos, isso seria falso testemunho. E a alternativa E diz aqui, não pratica crime algum, pois não há vítima.
Claro que há a vítima, sim. Aqui a vítima é justamente a administração da justiça, né? Ou seja, a justiça acaba sendo vítima, ela vai ocupar tempo, dinheiro com uma autoacusação falsa de um crime. Então, há a vítima, sim. Pessoal, e com isso a gente narra que esse é o gabarito das questões, nós estamos disponibilizando no conteúdo. Dou parabéns para você que fez a prova, né? Muito bem aí tenho certeza que você tirou um ótimo resultado e eu te encontro na aprovação. Valeu? Falou.